Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da internet, os nossos votos de muita paz. Eu tive a oportunidade de ler no Facebook uma página que, lamentavelmente, não tinha o nome do autor. Eu irei utilizar-me do seu raciocínio, anônimo, mas a meu modo, para podermos reflexionar juntos em torno de uma questão muito importante nos relacionamentos humanos. A primeira cena é o indivíduo contemplando pela janela um outro miserável caído dentro de um túnel. E esse primeiro indivíduo está com uma xícara na mão, atribui tomando café. E ele diz: meu Deus, eu agradeço dispor de recursos que aquele homem ali caído não tem. Por sua vez, o homem que está no túnel, humilde, talvez mendigo, raciocina: meu Deus, que bom, eu sou pobre, mas eu tenho saúde. E quero agradecer a saúde que eu possuo. Logo mais adiante, aparece a figura de alguém tresvariado. E este olha em derredor da cidade e diz: meu Deus, eu agradeço essa pequena coisa que eu tenho, porque afinal não é uma doença muito grave. Por sua vez, a cena final é arrebatadora. O indivíduo está sendo levado em uma cama hospitalar, dando entrada no nosocômio, e passa por ele uma outra cama, trazendo um corpo coberto com lençol, e no dedo polegar do pé direito, algo dizendo o nome e a data do falecimento. E aquele doente que parece estar indo para a sala de cirurgia diz: ah, meu Deus, eu agradeço a vida. Mas o morto não tem oportunidade, porque para ele a vida orgânica já passou. Fiquei meditando a respeito dessa oportuna reflexão e lembrei-me que bem pouco agradecemos à vida a grandeza e o milagre da própria vida. Afinal de contas, a vida, na sua generalidade, como dizia Aristóteles, é tudo aquilo que vibra, tudo aquilo que se movimenta, tudo aquilo que tem ação. Então, a isso nós poderemos chamar vida. No que se refere à criatura humana, o grande biólogo francês Claude Bernard assevera que a vida é essa junção de órgãos do corpo humano que termina por elaborar a consciência, o pensamento, a lógica, a razão. Mas se nós perguntarmos a um poeta o que é a vida, lírico, ele dirá que é o pulsar das estrelas. Outro talvez diga: a vida é o humus na intimidade da terra, para poder proporcionar às raízes absorver os elementos vitais para a manutenção da sua realidade vegetal. Então, pensando num grande biólogo norte-americano, que foi diretor do Museu de História Natural de Nova York por 30 anos, o Dr. Cressy Morrison, a vida é tudo aquilo que palpita, é tudo aquilo que tem cor, que tem vibração, numa linguagem geral. A vida humana é o momento culminante da criação, seja sob o ponto de vista místico, teológico, seja pelo ponto de vista materialista. É aquele momento grandioso em que o ser começa a pensar e, naturalmente, a discernir, porque uma estrela
tem o brilho tão grande e a outra tem o brilho tão pálido? Ele vai descobrir que é o combustível que mantém a estrela. A estrela brilhante é uma novíssima. A estrela pálida é média. Uma estrela vermelha está consumindo-se e se vai transformar numa estrela anã, perdendo a sua finalidade estelar de ter à volta algum planeta. A vida é de interesse para todos nós, porque logo quando o homem começou a pensar, escreve um admirável pensador de origem mexicana, o doutor Miguel. Ele assevera que a vida é esse suave mistério que envolve a natureza e que nas grandes colinas de uma cidade próxima à capital do México, em Teotihuacan, a vida é a exuberância do nascer e do pôr do sol, sem que haja qualquer interrupção neste ciclo vital e término que se vai consumir nos milênios dos milênios. No entanto, o grande desafio da vida é viver. Viver do ponto de vista biológico, fenômeno automático. Nós, através do nosso sistema nervoso autônomo, temos vários fenômenos para os quais não contribuímos sequer com o pensamento. A circulação do nosso sangue, a digestão, a respiração pertencem aos fenômenos autônomos do nosso sistema nervoso. Mas ainda temos dois outros sistemas nervosos que compõem o quadro do pensamento, da percepção extrasensorial, e que, irrigados pelas glândulas endócrinas, principalmente o timo, a pineal, abre espaço para a comunicação com a vida transcendente. Então, este é o milagre da vida. Mas para que seja um milagre exitoso, existe uma ética de comportamento. Esta ética de comportamento foi proposta por Platão, inspirado no pensamento socrático. Mas apenas como ética, ela ofereceu diretrizes morais. Necessitava de algo mais que Aristóteles, a posteriori, vai sugerir: a estética, a beleza, apresentada por Dostoiévski, aquela beleza que vai salvar o mundo certo dia. E quando nós olhamos a paisagem terrestre, não nos podemos evitar de notar a beleza e o caos, a ética e o desequilíbrio. Ao mesmo tempo, toda a harmonia e o desarranjo fazem parte, esses dois pontos, o ponto positivo e o ponto negativo, daquilo que nós chamamos percepção da vida. E essa percepção da vida é muito variável para cada um de nós, a depender do nosso estágio de natureza intelecto-moral. Se nós temos uma visão profunda de percepção intelectiva, a vida tem um significado. Não pouco nos basta, porque as nossas interrogações perdem-se no infinito. Mas se a nossa vida é modesta e não desenvolvemos a percepção da cultura, o alimento, o sexo e o repouso constituem a finalidade basilar da vida. Então, o que seria como grande mensagem da vida? O amor. Porque o amor é o próprio ar de Deus, dando energia ou vitalidade à vida. Daí João, o evangelista, dizer que Deus é amor. Mas para que nós possamos exercer o amor, há outros sentimentos que se incorporam a este sentido ético para poder tornar o amor realmente um quadro relevante. E um dos sentimentos básicos do amor chama-se gratidão. Gratidão, na atualidade, é algo um tanto esquecido. Quando a Unesco compôs as linhas básicas para
a vida de paz universal, estabeleceu 6 princípios, sendo que o último está exarado nos seguintes termos: temos que redescobrir a solidariedade. Equivale dizer que, em alguma época, já fomos solidários, mas na atual vida nós estamos solitários. A nossa vida está cheia do ego, das ambições pessoais, das paixões que não nos preenchem, o chamado vazio existencial. E o vazio existencial ocorre principalmente por causa do ego, aquilo que eu quero, não aquilo que eu sou, o que eu pretendo, mas não que eu já consegui. Essas realizações externas da minha personalidade e não as razões internas da minha individualidade, aquilo que eu sou em relação àquilo que eu estou. Então, nós vamos reflexionar um pouco a respeito de gratidão. A gratidão é uma virtude, porque é algo inabitual, considerada um desafio para o nosso ego. É este sentimento de retribuir o bem que se recebeu e de anular o mal que se nos façam. Quando eu sou uma pessoa grata à vida, o mal dos maus não me faz mal, porque não sintonizo, mas o bem me faz enriquecido e eu me torno o veículo do bem, esperando a resposta na gratidão. A gratidão em si mesma não exige nenhuma compensação. Por isso que, ao abordar o tema da caridade no amor, Jesus diz que uma mão não saiba o que a outra faz. Equivale dizer a inconsciência do gesto, fazer por hábito, fazer por uma constituição de servir à humanidade. Então vai-se semeando. Nem todo semeador aguarda o fruto da sua insementação, porque alguns, dizia Rui Barbosa, semeiam a couve para comerem amanhã. Outros semeiam o feijão para comer dentro de 3 dias, ou 3 meses, aliás. Outro vai semear a árvore para ter o lenho para a construção da casa. E eu complemento, existem os que semeiam vidas para toda a eternidade. Semear vidas é ser grato à vida. Então, aquele homem que estava tomando café e que era um rico, agradecia a Deus não ter a necessidade que a pobreza leva ao indivíduo. Era uma forma de gratidão a Deus. Nós, invariavelmente, não agradecemos os bens, as bênçãos de que somos objetos diariamente. Despertamos, achamos interessante ou não o dia. O nosso trabalho é exaustivo ou é compensador e raramente nos detemos a pensar em tudo quanto poderia ter acontecido e não aconteceu, de bem ou de mal, ou tudo o que aconteceu e nós poderíamos ter evitado o acontecimento. Quando eu era mais jovem, em determinada ocasião, sucedeu-me algo muito bom. Eu fiquei emocionado e, na minha emoção, eu esqueci de verbalizar a gratidão. Então, Joana de Ângeles, a instrutora espiritual, me disse: meu filho, nunca te esqueças de verbalizar o sentimento da gratidão. Eu disse, mas a pessoa sabe? Não, talvez não se tenha apercebido. E como o bem que te fez, talvez não tenha notado, vale a pena que tu estimules essa faculdade gentil do outro, para que ele possa discernir o outro lado da questão, quando obra, quando opera de uma forma negativa. Então, ela cunhou, toda vez que te acontecer uma coisa, agradece a Deus por aquilo que não te aconteceu de mal.
E se por acaso algo de mal te acontecer, opera o sentimento de gratidão por aquele aparente mal que te aconteceu. Passaram-se muitos anos e eu aprendi, na medida do possível, a ser grato, a dizer as palavras muito obrigado, mas não apenas a dizê-las, a sentir a alegria em poder dizê-las. E faz alguns anos eu havia terminado uma conferência em Londres e fui apresentada a uma senhora muito simpática. Ela me falou que era irlandesa e, como eu não sou muito bom em inglês, a minha intérprete me deu uma grande ajuda e me contou a sua história. Normalmente, quando eu estava em Londres ou quando era anunciado, ela tinha o prazer de vir para participar das reuniões, para confraternizar. E numa oportunidade posterior em que nós conversamos, ela disse: Mr. Schmidt, eu quero agradecer a sua presença. É tão bom quando me levanto e no auditório eu noto o seu sorriso e o seu adeus que me comovo. Ela diz: mas isso lhe faz bem? Eu disse: faz-me muito bem, porque é sinal de que a senhora tem por mim uma certa afeição. Então eu aprendi com os espíritos a agradecer tudo de bom que me acontece. E então ela sorriu e eu continuei. E aprendi também com os espíritos a agradecer tudo de mal que também me acontece. Eres curioso, Divaldo? Então eu vou completar seu pensamento. Eu, a partir de hoje, vou agradecer a Deus o mal que não me aconteceu. Porque veja bem, eu venho da Irlanda de trem, faço a viagem, o percurso de 5 horas. Depois eu retorno. E sempre bem. Ora, quanta coisa negativa poderia acontecer que não sucedeu. Ficamos amigos por mais de 10 anos. Há alguns anos, digamos 5 ou 6 anos, eu havia chegado para produzir uma conferência e lá estava Miss Schmidt, muito simpática. Ela então me deu um abraço e disse: eu desta vez vim porque me falaram que era a última vez que o senhor viria a Londres. Isso é interessante, mas eu nunca pensei isso. Na propaganda estão dizendo que venham ouvi-lo, porque é a última vez. Eu digo: é técnica, Miss Schmidt. As pessoas adoram marcar a data da morte do outro. E a gente fica curioso para ver pela última vez. Mas eu tenho a impressão que não vou morrer logo. Eu disse: olha, seja como for, faz de conta que é o nosso último abraço. Deu-me um abraço. Eu disse-lhe: muito obrigado pelo seu abraço, pelo que me aconteceu. Passaram-se os meses, voltei a Londres. Voltei no ano imediato. E ao terceiro ano, eu me recordei de Miss Schmidt. Não lembrava de a ter visto nos 2 anos anteriores. Então percorri o auditório com o olhar enquanto falava e ela não estava presente. Supus alguma dificuldade, algum problema de saúde. Ao terminar a reunião, eu perguntei à gentil intérprete: então, que notícias você me dá de Miss Schmidt? Ela disse: você não sabe, Divaldo? Eu digo: não, não sei. Pois olha, da última vez, isso tem 3 anos, foi quando do abraço, ela voltou para a Irlanda e uma pneumonia levou-a ao túmulo. Ela morreu. Eu digo: meu Deus. Então agora eu agradeço novamente o último abraço que ela me deu. Aí eu fiquei pensando, essa problemática de se dizer que é a última vez que nós vamos ver fulano e Beltrano, não pense que é pela morte do outro, talvez seja pela nossa própria desencarnação, porque nós sempre achamos que o outro é que vai desencarnar. Muito bem, passaram-se os tempos e veio um período, há aproximadamente 20 anos, em que os espíritos me sugeriram realizar aqui em nossa casa a Semana da Gratidão. Contaram-me várias e belas histórias sobre o sentimento de gratidão. Não basta ser grato, diga-o, porque você vai estimular a pessoa a continuar agradecendo. Porque muitas vezes a pessoa também necessita de uma boa palavra. E revolvendo a minha história atual, eu me recordei
que quando era muito jovem e havia chegado à capital, cheio de sonhos, de aspirações, para poder conquistar o mundo, porque eu vim do interior, eu senti uma grande solidão, porque eu fiz um concurso público e fui trabalhar numa autarquia governamental. E toda tarde, quando saíamos, cada pessoa encontrava o seu par. Eram amizades, afetos, enamoramentos, cônjuges. E eu me dei conta que era talvez o único que saía sós. E não sei porquê, talvez um dia mais melancólico, e isso me deu uma grande tristeza. Eu saí meditando e fui para a pensão em que me hospedava. Eu não conhecia ninguém, exceto as pessoas que moravam ali na pensão. E disse assim: meu Deus, que coisa, eu sou tão jovem, tenho 18 anos e me sinto tão só numa cidade que deve ter 1 milhão de habitantes àquela época. E então peguei o bonde, era o tempo do bonde, o streetcar, sentei-me e fiquei melancólico. A tristeza me foi invadindo e começou a chuviscar. Então o bonde estava quase vazio. Quando estava para chegar no lugar em que eu deveria saltar, uma senhora afrodescendente que ia à frente voltou-se para trás, na minha direção, e disse assim: senhorzinho, venha para cá. Eu achei estranho. Olhei para ela e disse assim: eu? Ela disse: sim, senhorzinho, venha para cá. Eu então fui andando pela lateral do bonde, que era muito comum, e achei estranho, sentei-me junto a ela. Ela então me disse assim: o senhorzinho está triste, não é? Era o que faltava, porque logo eu me comovi. Eu precisava de alguém para me provocar as lágrimas. E eu disse assim: é, sim, senhora, eu me sinto muito triste, porque minha família mora fora. E ela então me disse assim: posso pegar na sua mão? Eu digo: mas minha senhora, para mim será um motivo de alegria. Ela pegou a mão e eu senti aquela mão calosa do trabalhador, rude e sofredor. A minha era mais macia, porque eu lidava com papéis, psicografava, escrevia à máquina. Então, claro, a mão era menos rude do que aquela. Mas a mão dela não era apenas rude, era uma mão segura, porque ela apertou a minha e eu senti um amparo de uma mão amiga, protetora. Ela então olhou bem para mim, era uma senhora de uns 70 anos, a pele enrugada, mas linda face. Aquela face de ternura, ela sorriu e disse: não salte aí, não. Eu disse: mas como a senhora sabe que eu ia saltar? Ela disse assim: meu filho, no mundo tem muita coisa que a gente não sabe. Eu então me lembrei da frase de Shakespeare, de que embaixo dos céus há muitos mistérios. Mas ela era uma pessoa que nunca ouviu falar de Shakespeare. Então eu achei graça de mim mesmo e resolvi não saltar. Fomos saltar na parte terminal. Era um lugar meio deserto, na época em que não havia grande número de casas. Ela disse: venha comigo até o meu barraco. E eu imaginei o que seria um barraco. Naquela época eu não sabia a expressão. Fomos andando para o lado das casas construídas nos pântanos de Salvador. Era uma casa de pau a pique, muito modesta, mas muito limpa. Chamou minha atenção o chão tão varrido, como se diz na minha terra, que se podia comer farinha no chão, porque não estava sujo. Ela sentou-se, mostrou num banquinho e disse: eu sei que o senhorzinho gosta muito de café. Eu disse: é verdade. Então eu vou preparar um café. Pegou um coador daqueles antigos, que já não tinha cor, não era nem moreno, nem preto, nada, era antiquíssimo. E fez um café horrível e me deu para tomar. Mas foi o café mais saboroso da minha vida, porque nem açúcar eu pus, tão deslumbrado eu estava com aquela senhora que me chamava de senhorzinho. E aí eu me perguntei: meu Deus, é um anjo que veio do céu para me dar as mãos. Então sentei-me e ela me pegou novamente na mão e disse: senhorzinho, não se sinta sozinho, porque o senhorzinho
tem uma missão na Terra. Nesse tempo havia o hábito de falar sobre missões. Eu falei, minha senhora, que missão? Eu sou funcionário público, tenho um salário modesto, eu estou começando. Ela disse, sim, está começando. Mas ninguém chega ao fim sem passar pelo começo. Não é verdade? Isso é verdade. Então, espere o tempo. Senhorzinho tem uma missão. E a sua missão é consolar as pessoas. Por isso que o meu guia está me pedindo para consolar o senhorzinho. Eu perguntei, a senhora tem guia? Ela disse, claro que eu tenho. Ela era uma médium extraordinária. Eu era um espírita que estava começando. Aos 18 anos, eu ainda não tinha lido o livro dos espíritos. Tinha feito a primeira palestra em Aracaju há apenas um ano. E ela então me disse, nós nos encontramos para apagar a sua tristeza. Deus quer que você sorria, senhorzinho. Sorria. Você nasceu para sorrir e fazer os outros sorrirem. Eu fiquei atarantado, porque era a primeira vez que eu vi aquela senhora. E sem saber o que fazer, eu digo, agora eu posso ir? Ela disse, pode. Toda vez que estiver triste, vem aqui. Esta casa é de nós dois. Eu saí caminhando e pensando, não conseguia concatenar, receber esta mensagem profunda, só fazia dizer assim, meu Deus, muito obrigado. Uma senhora estranha me ama. Ela me quer bem. Muito obrigado, meu Deus. E aí me comovi muito. Eu era muito inexperiente e fui andando até o local em que eu me hospedava. 3, 4 dias depois, eu me lembrei dela e fui à sua casa. No domingo à tarde, eu fui à sua casa. E então eu levei um café que estava muito em moda aqui na cidade do Salvador. E disse para ela: hoje, quem vai preparar o café sou eu. E levei um coador novo, afinal de contas, o dela já tinha desencarnado, reencarnado, devia estar na quinta reencarnação. E ela ficou me olhando. Mas, senhorzinho, você sabe fazer café? Eu digo, olha, eu sei muita coisa. E comecei a brincar com ele, digo assim, vai ser minha avó espiritual. Eu não conheci meus avós. Aí dei-lhe um abraço, eu tinha vontade de abraçar alguém, mas não tinha como. Dei-lhe um abraço enorme e ficamos amigos íntimos. Mais ou menos durante 6 meses, eu frequentei a sua casa. E certo dia, no sábado, que nós tínhamos reunião, eu fui levá-lo em casa, agora graças à bondade de um amigo que tinha um automóvel. Convidou-me e eu então digo, olha, eu estou acompanhado de uma pessoa. Não, não, o carro tem lugar. Levamos. No dia seguinte, ela desencarnou. Mas antes de desencarnar, ela chamou uma vizinha e mandou uma mensagem para mim. A mensagem era esta: diga, senhorzinho, que sempre agradeça a Deus tudo que lhe acontecer, de bom ou de mal. Eu achei estranho. Eu tinha 18 anos, como é que a coisa ruim que me acontece eu tenho que agradecer? Não tinha ideia da beleza da gratidão. E esculpi na minha alma a figura desta criatura. Nós criamos em nossa casa um atendimento a pessoas idosas, em homenagem a ela. A pessoas bem necessitadas, em homenagem a ela. E em cada pessoa muito idosa do nosso serviço chamado Caravana Alta de Souza, eu havia. E quando algo me acontecia que não me era agradável, eu era muito inexperiente, e dizia assim, muito obrigado, meu Deus. E cheguei à conclusão que agradecer o mal era uma forma de adquirir experiência e sabedoria. Passaram-se muitos anos. Eu me tornei um adulto, uma pessoa de reflexões, uma pessoa que viajou muito para dentro. Tive dificuldade nos relacionamentos humanos, porque abracei o Espiritismo e abracei Jesus Cristo. Então eu disse para ele certo dia, você sim, eu sei que você é o meu amigo íntimo, porque você é o amigo que na hora grave não teve amigos. Cresci e a imagem dessa senhora, toda vez que eu estou preocupado, ela me aparece e diz assim, agradeça a Deus
o que está acontecendo com o senhorzinho. Vim constatar que se trata de uma entidade de nobre elevação espiritual. Então eu aprendi a ser grato e me ficou tão penetrante que quando eu estou na área da mediunidade e os guias me dizem, nós hoje vamos atender um espírito muito infeliz. Você se importa, meu filho? De oferecer? Digo, absolutamente. Eu agradeço, porque também eu sou um espírito necessitado. A mediunidade toda eu a exerci em contato com os espíritos mais sofredores, porque, afinal de contas, são os mais necessitados. Os espíritos bons são mestres queridos que nos vêm disciplinar, que nos vêm orientar. Passaram-se os anos e a gratidão tornou-se um princípio terapêutico, porque hoje, na terapia do equilíbrio, a gratidão tem um lugar preponderante. Os modernos terapeutas dizem o seguinte: uma pessoa que é grata produz oxitocina. A oxitocina é um hormônio do amor. Por exemplo, a criança está no ventre materno, a mãe acaricia, ela derrama altíssimas quantidades de oxitocina. Quando o pai, o marido, chega e toca na barriga, outro. E quando a criança nasce, hoje, a moderna obstetrícia coloca por um pouco sobre o ventre da mulher, para que não se interrompa aquilo que o cordão umbilical vai cortar. A oxitocina interna agora passa a sair na direção da pessoa. Então, quando nós somos gratos, nós não temos as trágicas enfermidades cardiológicas, os derrames cerebrais. Quando nós temos o sentimento de gratidão, a nossa pulsação não tende a altas manifestações. Ela é sempre um pouco mais baixa, o que é muito comum nos médiuns equilibrados. Ter um pouco de pressão arterial no, digamos, 11/6, por exemplo, 12/5, numa hipótese. Então, isso é resultado do quê? Do sentimento de gratidão, porque o sentimento de gratidão é da alma. É a alma que descobre o encanto de ser boa, de servir e de ajudar. Vamos fazer uma pequena pausa e logo, logo voltaremos.